Giração Jornal, informação na sexta-feira, edição que marca os 6 meses desde que começou a jornada. E hoje com a história de mortes misteriosas que plantaram um clima de medo entre os moradores no Camama. Pessoas encontradas sem vida e com cortes na garganta. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. 6 meses no ar. Temos outros assuntos também para hoje, que passam pelo retrato da chamada Rua da Vaidade, no Rangel, que não é dos melhores. E manutenção das infraestruturas de saneamento de Luanda. Soluções para casos específicos. Opiniões sobre o futuro, baseadas na estratégia de longo prazo, no Angola 2050. Malária e hipertensão em Cabinda. Número de mortes nos hospitais aumentou nos últimos dias. Médico de família, figura que não existe para a grande maioria dos agregados em Angola. E as notícias acontecem também com o melhor do desporto e destaques internacionais. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje no distrito urbano do Camama e com a história de mortes misteriosas que plantaram um clima de medo entre os moradores na zona. É o caso de uma denúncia recente que começou pelas redes sociais, de pessoas que são encontradas sem vida e com cortes na garganta. A nossa equipa sabe que os casos já identificados envolvem adolescentes. Alguns cidadãos foram mortos com cortes no pescoço, sem levarem os seus pertences, nos últimos anos no distrito urbano da Camama. Ainda nessa semana, aconteceram mais 2 casos no Chimbicato e Camama 1, segundo os moradores. Eu quero que eles sejam pegos, mas eu quero que eles sejam pegos por nós próprios, não pela polícia. Porque eles fizeram no meu filho não se faz, meu filho não é gatuno. E eu espero que eles não façam mais a nenhuma criança. Porque a dor que eu estou a sentir, fizerem mais numa criança, então outra mãe também vai ter a minha dor. Quero justiça, sim. Ela veio a minha bata para mais levar ele na escola. É o momento que eu lembro do meu filho hoje. Mamãe, ela veio a minha bata, porque a mãe de manhã foi na escola. É o momento, é o problema que o João me falou nesse dia, quando ele ia sair para ir buscar a sobrinha. Um excelente colega, o irmão exemplar, ele foi tudo, um conselheiro, amigo, tudo. Depois do adolescente Francisco Jorge, de 16 anos, ter desaparecido no domingo, a polícia da esquadra do Chimbicato encontrou o corpo do adolescente exatamente aqui, neste lugar, na terça-feira, sem a garganta. Aqui ainda é possível verificar o vestígio de sangue. Tanto os familiares como os moradores desta zona dizem que o cenário agora é de pânico e pedem a intervenção urgente da polícia para a resolução deste problema. Não conseguimos sair para ir trabalhar, porque temos aqui uma série de assassinos que só estão a cortar as gargantas. Não conseguimos sair, não conseguimos mandar os nossos filhos na cantina. O momento é de terror aqui no bairro. Estamos a viver dias péssimos, parece que são sinais dos últimos dias, não estamos a acreditar mesmo. Os 12, qualquer hora aqui está sempre isolado. Então acho que tem que redobrar a segurança e nós mães temos que ter mais cuidado ao mandar os nossos filhos, né? Mesmo para ir para a escola, tem que estar sempre acompanhado. Um dia depois da morte de Jó, o seu vizinho, Frederico Felipe, de 11 anos, foi atacado pelo pescoço, mas felizmente conseguiu escapar. Ele desceu, abriu o portão. Fred, o quê? Viu já o menino todo ensanguentado, aqui o pescoço cortado. Meu esposo pegou o menino, metemos o carro, a mãe no carro e fomos. Ele já está fora de perigo, diz assim, em nome de Jesus, já está fora de perigo. Porque foi socorrido mesmo, com muita intervenção. E a polícia, a nível da província de Luanda, garantiu que está a investigar o caso e tranquiliza os munícipes.
Bem, o Comando Provincial tomou conhecimento desta ocorrência. Inicialmente tratou-se da remoção de um cadáver de um jovem de 16 anos de idade que estava no matagal, não é? Portanto, e apresentava na região do pescoço alguns cortes. Nós, a polícia, estamos a trabalhar arduamente. Há uma equipa muito forte que está no terreno a trabalhar e acredito que nos próximos dias, portanto, teremos essa situação já esclarecida. Quanto aos áudios e outras informações, evitem a partilha, não é? Dados da Comissão de Moradores indicam que as mortes por cortes no pescoço começou há mais de um ano no Jardim do Éden, Chimbicato e no Camama 1, no município de Talatona. E na Enjevia, em Viana, o drama das famílias desalojadas por alegada construção ilegal registrou um novo capítulo hoje. Com a demolição das casas que restavam e por isso aumentou o número de famílias desabrigadas. Disseram que a partir desta semana as máquinas vão vir para partir novamente aquele prédio onde nós estamos. Depois desse pronunciamento, quarta-feira, às 2 da manhã, o pouco que tinha sobrado foi partido, alegadamente por um grupo de caenches. E desta vez, as famílias da Enjevia estão a dormir próximo à estrada, propriamente na Via Expressa. Desde dia 20 de dezembro até hoje sempre a sofrer. Não tem nada que estão a me falar, nada, nem casa me dão, nem nada. Ainda hoje, meia-noite de hoje, de novo me tiram fora com as crianças. Nós com as crianças, os cães entraram nas casas, começaram a tirar as coisas para meter fora. E essa volta toda, tudo bem vedado. O que é que nós podemos fazer? Vamos fazer o quê? Não vieram nada, não estamos a ver nada, pai. Não estamos a ver nenhuma solução que nós estamos a ver. Nós queremos nossas casas que demoliram, que até esse momento estamos na rua, com as crianças aqui nessa rua, vamos viver como? Bateram a minha porta e me disseram, saem para fora agora mesmo, todos vocês. Pela segunda vez, a mesma coisa, fizeram a mesma coisa, partiram nas casas de novo. Eu agora, nesse momento, não sei onde eu vou ir. Estou aqui mesmo na rua, na autoestrada, não sei. Por favor, nos ajude. As famílias afirmam que já recorreram, mas sem sucesso. Esse caso desse espaço que aqui se encontra nessa confusão já foi julgado. E todos nós sabemos que um caso julgado já não pode ser julgado. Isso foi em 2016. Ganhou-se a causa. Mas como o senhor Ricardo Felipe Crespo Gonçalves não ficou convencido, depois de 5 anos volta novamente. Se ele acha que não tivesse convencido naquela época, poderia se dirigir ao Tribunal Supremo. Pelo que eu sei, a demolição de um determinado bairro, quem faz é a fiscalização com acompanhamento da polícia. Mas nenhum polícia teve aqui, nenhum fiscal, mas só eram um montão de segurança e muitos caenches, homens mesmo musculosos. Qual futuro é que nós teremos vivendo nessas condições de vida? Por favor, pedimos ajuda. E o administrador do Distrito Urbano de Vila Flor, no município de Viana, garantiu o seguinte: estou a trabalhar na coleta de dados factuais sobre a situação e só depois disso é que nós vamos ter uma situação exata sobre isso. Eu vou mandar uma equipe para saber o que se passa lá de facto. O que eu me percebi é que eles estavam a querer fazer barricadas aí na Via Expresso e tivemos que dizer que essa via não é a mais correta. O município de Viana é apontado como o mais afetado em termos de conflitos de terra. E passamos para o Rangel com um retrato da chamada Rua da Vaidade, que não é dos melhores que se pode fazer em termos de saneamento básico. A rua tem também, portanto, problemas de buracos, lixo acumulado e outros que deixam a população bastante incomodada. Os moradores das ruas da Vaidade e Verde, no distrito urbano do Rangel, afirmam que estão agastados com o problema do saneamento básico devido ao tempo e os problemas de saúde. Desde que veio essa empresa Obras Bela, eles fizeram valas a partir da Rua das Catanas, na Rua do Pernambuco, na Rua do Matagato, na Rua dos Estudantes. E essa vala toda morre para aqui, para essa vala. E quando eles puseram a vala para aqui, para esse esgoto, sim, não mexeram nessa vala. Só vieram empurrar o lixo para essa vala. Então, a pressão da água, eles fizeram a vala muito rasa.
A pressão da água, quando vem, sai fora da vala, inunda assim a rua. Já recorremos muitas vezes à administração daqui do município do Rangel, o distrito do Rangel, mas não dão ouvido à população que vive aqui no distrito do Rangel. A administração deve vir a sentar conosco e resolver o problema que a nação quer. É a coisa que nós queremos aqui no Rangel. Aqui nesse pequeno redor da Precol, eles têm que vir para fazerem o trabalho. Esta água que está aqui acumulada com lixo propriamente na zona da Vaidade, no Rangel, está a provocar conflitos entre os moradores que residem nesta zona. Por exemplo, se porventura um grupo de cidadãos tentar tirar esta barreira que está aqui, aí é um motivo suficiente para então nascer a briga entre os cidadãos que vivem nesta zona do distrito urbano do Rangel. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Conforme vejam aqui, os daqui taparam aqui, dali taparam ali. Se você abrir aqui, vai vir um grupo, vai sair guerra. Se você abrir ali vai vir um grupo, vai sair guerra. Aqui pode vir um dia sair morte por causa dessas águas. Hoje os senhores veem que é uma lástima aqui no bairro da Precol, na Rua Verde. Eu, por exemplo, a ver essa sujeira, não vou colocar uma bancada para vender, muitos mosquitos, as pessoas não dormem, muita falta de respeito, os moradores outros daquela rua taparam para a água não poder ir aí. É com razão, porque ninguém quer ver a sua rua suja. Apesar de não aceitar dar entrevista, a administração do distrito urbano do Rangel disse em off que o problema é a falta de manutenção nos coletores, mas que já estão a trabalhar com a Elisal para a resolução do problema. E a manutenção das infraestruturas de saneamento de Luanda foi hoje motivo de reunião a nível do governo da província, que estuda a melhor forma de superar as dificuldades de drenagem de águas. Dificuldades que são visíveis na maioria dos municípios da capital do país, principalmente quando chove. Na reunião desta sexta-feira foram analisados os planos, estratégias de manutenção e custos para novos projetos. O tempo de cacimbo, que vigora pouco mais de 4 dias, deverá exigir um trabalho reforçado das administrações do município de Luanda. Pela frente, estarão 3 meses de trabalho intenso que visam a melhoria das condições do sistema de saneamento. Os trabalhos têm seu início tão logo termina o período chuvoso. E agora temos um período, mais ou menos 3 meses, para fazer todas as ações que visam a drenagem natural ocorrer sem sobressaltos para preparar a cidade então para aquilo que é a próxima época chuvosa. Durante a reunião alargada sobre a manutenção das infraestruturas de saneamento de Luanda, a diretora da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda, Zenilda Mandinga, manifestou-se preocupada com as famílias que têm as casas construídas sobre as montanhas. Temos também zonas que estão implantadas em costas, como da Boa Vista, como do Morro da Luz, que não são seguras para essas famílias. Daí, então, também um olhar atento, um olhar um bocado delicado de como é que se vai tratar não diria que alojamento, mas a deslocação dessas famílias para umas zonas mais seguras. A província de Luanda conta neste momento com 4 bacias hidrográficas rodeadas de casas construídas desordenadamente. Esta situação está a criar alguns constrangimentos no percurso normal das águas pluviais, segundo as autoridades. O trabalho agora vai incidir mais ou menos em 115 quilômetros, sobretudo nas bacias do Cambamba, nas bacias do Mulenvos, na bacia centro, onde estão as valas da Samba, e na bacia do que fica. Todos os imóveis que estão implantados no leito das linhas d'água, elas naturalmente hão de desaparecer por força daquilo que é a velocidade, energia potencial da água. E o que se verifica na realidade é que o nosso município precisa de um grande investimento em matéria de requalificação, porque nos últimos anos verificamos uma construção acelerada, construção desordenada, o que dificulta também aquilo que são os próprios acessos. De referir que o governador da província de Luanda, Manuel Homem,
orientou a reunião de concertação e continuidade do Plano Integrado de Mitigação dos Efeitos das Chuvas. E falamos de saúde a seguir, com foco no Dia do Médico de Família, que hoje se assinala. Trata-se de uma figura indispensável que, para a grande maioria das famílias angolanas, não existe. O médico de família é normalmente um profissional que acompanha uma pessoa ou uma família durante 20 ou 30 anos. E em todas as fases, acompanha as opiniões que colhemos sobre o dia de hoje. O médico de família é aquele profissional que acompanha desde a infância, a idade adulta, a gravidez da mãe, a adolescência do filho e deve estar sempre presente no seio familiar. Mais do que um médico de doenças, é de prevenção que gere também questões psicológicas e econômicas. Mas esta figura, para alguns cidadãos, não é visível em Angola. Infelizmente, tenho poucas experiências de médicos de família cá em Angola, fruto da nossa realidade e das nossas possibilidades. Ele acompanha as patologias que uma família tem, mas agora nós aqui em Angola é prematuro falarmos isso. Mas aqui em Angola é difícil ter um médico de família. Temos aqui, mas é um amigo próximo que é, se calhar, um médico, uma doutora. Devido à importância da figura do médico de família na comunidade, a doutora da Direção de Saúde Pública do município de Talatona apela à existência de mais profissionais desta área. É importante que cada direção municipal de saúde tenha um médico de família para dar resposta e fazer planejamento em saúde em cada município. Porque com essa valência, essa abrangência e a especialidade que é focada somente para a comunidade, quem ganha somos todos nós. Estamos a precisar de mais médicos de família, porque, na verdade, a base para a nossa saúde é o serviço primário. A figura do médico de família está mais presente na unidade sanitária privada e decorre a formação de mais pessoas para atender a preocupação da população. No momento, somos até hoje 273 médicos de família, sendo que somos 103 nacionais, mas nesse momento estão a ser formados mais de 400 novos médicos de família. Então é uma questão de tempo. Com o passar dos anos, nós vamos aumentar o número de médicos de família e de certeza que essa escassez vai se fazer sentir menos. Por outro lado, este sociólogo aponta que é oportuno a criação de política para a expansão da figura do médico de família em Angola. Já é momento do nosso Ministério da Saúde, em companhia com o Ministério da Educação, do Ensino Superior e outros órgãos afins, levarem a cabo palestras e o conhecimento ao público, de modo com que as famílias olhem para o médico de família como também um assistente social. O papel do médico de família nos sistemas de saúde esteve na origem da criação do Dia Internacional do Médico da Família. O objetivo é de promover a importância dos cuidados de saúde, valorizando o papel do médico e bem-estar do agregado familiar. Nos hospitais da província de Cabinda morrem cada vez mais pessoas por malária e hipertensão e as estatísticas aumentaram nos últimos dias. E para inverter o quadro, decorre na província um ciclo de debates com o objetivo de encontrar a melhor forma de reduzir estas mortes. A malária e hipertensão continuam a ser tidas como as principais causas de morte das pessoas nos hospitais de Cabinda, segundo as autoridades sanitárias. Para se conter à situação, a Direção Provincial da Saúde promove um ciclo de debates que visam elaborar estratégias de luta contra essas patologias. De acordo com especialistas de saúde, a única via existente para se travar a malária é melhorar a questão do saneamento básico ao nível da província. A malária é uma doença infecciosa parasitária que, apesar de ser prevenível, infelizmente continua a estar na gênese e epicentro da morbimortalidade no nosso país, em geral, e de modo particular na nossa província, porque os fatores que nela concorrem ainda persistem na evidência, refirme no saneamento básico do meio. Quanto à situação de hipertensão, pede-se aos nutricionistas no sentido de trabalharem junto às comunidades para se dar orientações adequadas sobre a educação alimentar. Nós temos costumes, temos hábitos que infelizmente ainda não conseguimos nos desfazemos dela, né? Nós fizemos muito consumo do sal,
Portanto, e até porque ainda continua sendo a base de conservação de muitos alimentos o sal. Portanto, o peixe seco se consome em Cabinda ainda a nível assustador. As próprias padarias, o pão que consome aqui em Cabinda, o pão contém muito sal. Então, estão identificados todos esses fatores e agora temos que tratar de combater, temos que tratar de lutar no sentido de que todos nós possamos nos prevenir para que de facto venhamos a diminuir esses números. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, disse que o governo está disponível em colaborar com os técnicos da saúde. O objetivo é ver a sociedade unida na luta contra a malária e hipertensão. Queremos felicitar os promotores desta importante iniciativa e encorajar todos os envolvidos na mesma no sentido de prosseguirem de forma engajada na busca de soluções que se traduzam em mais-valia para a saúde dos nossos cidadãos e respectivos benefícios para as nossas comunidades. O encontro terminou com a realização da feira de consultas gratuitas de malária e hipertensão. Os fornecedores dos medicamentos às unidades sanitárias da província aproveitaram a ocasião para reforçar o compromisso de continuarem a apoiar o governo. E nós estamos a agradecer essa feira de saúde. Temos vários gama de produto, que é uma gama completa do malária, que nós temos Coartem comprimido, que é nossa marca Davimeterel, que é reconhecido por OMS, certificado. E nós temos uma gama completa do Cardiac também, com vários fármacos também. No próximo bloco, o crescimento populacional e estimativas que nos levam a 2050. Estratégia desta de longo prazo, Angola 2050. Consulta pública foi lançada hoje. O jornal reserva ainda outros desenvolvimentos. Não saia daí, nós voltamos já. Já de volta, outra vez, boa noite. O Presidente da República trabalha amanhã na província do Kwanza Norte, onde, segundo a Secretaria da Presidência da República, o chefe de Estado vai constatar o nível de execução das obras do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça. Muito boa noite. Para tornar público que o Sr. Presidente da República trabalha este sábado no território da província do Kwanza Norte, mais propriamente em Caculo-Cabaça, onde está a ser erguido o aproveitamento hidroelétrico com o mesmo nome. O Presidente João Lourenço desloca-se de Luanda para ver no terreno o evoluir das obras de construção do gigantesco empreendimento de produção de eletricidade e, em concreto, vai tomar parte na operação em que o rio Kwanza será desviado do seu leito e, assim, ser possível decidificar sem constrangimentos o paredão que no futuro irá suster as águas da Albufeira. Vai ser mesmo o Presidente da República a acionar o mecanismo que dará início ao desvio das águas do rio, o momento que ficará marcado com o descerramento de uma placa. Em resumo, isto será o essencial da agenda que o chefe de Estado vai cumprir em Caculo-Cabaça amanhã, sábado, sendo que no período da tarde acontecerá o seu regresso à capital do país. Foi hoje lançado o processo de auscultação pública para o enriquecimento da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo, Angola 2050. Com a iniciativa, o Executivo pretende colher contribuições dos diferentes setores públicos e privados antes de finalizar o processo de revisão. A estratégia de longo prazo 2050 começou a ser desenvolvida em 2017. Devia ser concluída em 2020, todavia, com o surgimento da pandemia da Covid-19, só agora foi terminada. O Ministro da Economia e Planeamento fala dos principais eixos do documento que começa a ser escrutinado hoje pelos angolanos. Valorização e potenciação do capital humano, modernização das infraestruturas, diversificação da economia, resiliência e sustentabilidade e, por último, igualdade para todos. Por sua vez, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, referiu que só com uma noção do que se pretende é que podem ser alcançados os objetivos. Segundo o governante, as crises económicas que afetaram Angola ajudaram a identificar as fragilidades do país. Que as duas últimas crises económicas a que o nosso país esteve sujeito forçaram-nos a refletir sobre os pontos fortes e as fragilidades do nosso modelo de desenvolvimento, isto é,
do conjunto de políticas económicas e sociais que têm vindo a ser implementadas para promover o desenvolvimento e o bem-estar das nossas populações. A estratégia Angola 2050, que acaba de ser apresentada, vai estar em auscultação pública até o dia 15 de junho. Este documento traz entre os principais eixos a questão da valorização do capital humano. Para isso, é preciso que se aposte na formação de qualidade dos angolanos e que se melhorem as condições de trabalho dos docentes. A previsão é de que a proporção da população a viver abaixo do limiar da pobreza reduza para 18% contra os atuais 31%. Prevê-se ainda que até 2050 mais de 95% do PIB per capita do país seja gerado pelo setor não petrolífero. Primeiro, temos de criar condições infraestruturais para se dar dignidade a quem ensina e a quem aprende também. A valorização do capital humano passa pela valorização dos quadros que fazem a formação. Essa é a nossa visão. Portanto, os professores precisam de ser melhor capacitados, é uma forma de valorização, precisam de ser melhor remunerados. Na sua intervenção, Manuel Nunes Júnior apelou ao contributo de todos, com destaque para os partidos políticos, no processo de enriquecimento do documento. Prontamente, a oposição manifestou interesse em participar da auscultação. Nós estamos a favor, iremos trabalhar no sentido de contribuirmos com as nossas ideias e sabemos que essa estratégia deverá conter o essencial para os angolanos, por forma a poder beneficiar aquilo que será imprescindível para os angolanos. A iniciativa é boa, mas neste aspecto deveria ter sido alargada. Aqui o senhor Ministro de Estado apelou aos partidos políticos no sentido de darem o seu contributo. Eu acredito que pela nossa frente patriótica, de certeza que vamos dar o nosso contributo. A criação de um melhor ambiente de negócios é outro desafio para o alcance da estratégia. Isso significa que temos que trabalhar muito no quesito ambiente de negócio, na reforma da administração pública, na reforma estrutural da economia, para que o investimento possa efetivamente fazer parte deste plano estratégico. E agora o crescimento populacional em Angola, com dados do Instituto Nacional de Estatística, que nos levam até 2050. Segundo o INE, até lá estima-se que a população angolana esteja acima dos 67 milhões de habitantes. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, Angola contava em 2024 com uma população de cerca de 24 milhões de pessoas, sendo que as estimativas atuais apontam para mais de 30 milhões. No mesmo período, prevê-se a redução da taxa brutal de natalidade, fruto dos métodos contraceptivos modernos que irão atingir uma parte significativa da população. Estima-se ainda a redução da taxa bruta de mortalidade por via do melhoramento das políticas sociais e, em particular, do setor da saúde e educação, bem como o declínio da fecundidade ocasionada por uma estrutura demográfica favorável. A população angolana registrou um rápido crescimento ao longo dos 40 anos, mas com um indicador da queda dos níveis de mortalidade, especialmente da infância. A alta taxa de fecundidade ainda é prevalente, em particular na área rural. Entretanto, são necessárias medidas para inverter o quadro. O aumento da população em idade ativa é aliada às políticas adequadas, poderá conduzir o país ao desenvolvimento socioeconômico mais sustentável. Investimentos na eletrificação do país e o bem-estar das populações. O tema foi motivo de debate aqui em Luanda, baseado nas conquistas que Angola tem alcançado no domínio da energia. Os investimentos na eletrificação do país, o bem-estar das populações e transporte de energia elétrica no combate às assimetrias regionais foram temas de debate no Centro de Imprensa da Presidência da República.
O subsetor da eletricidade foi dos que mais crescimento teve nos últimos 5 anos, quer na qualidade do serviço, quer na quantidade de investimentos. O administrador executivo da Rede Nacional de Transporte disse durante a entrevista que havia um déficit acentuado na produção de energia e que o governo teve que fazer altos investimentos no setor. Fez investimentos avultados, que neste momento nós estamos em condições de relançar, digamos assim, ou criar condições para que o parque industrial possa arrancar. Quer dizer que há condições da indústria em determinados pontos do país arrancar exatamente como era a pretensão anterior. Neste momento, quer dizer, é a parte industrial agora que deve correr atrás do setor elétrico. Com a entrada em funcionamento das centrais, ampliou-se os megawatts de energia de 180 para 960 megawatts, afirma o PCA da Prodel. Com a entrada em funcionamento de centrais, das grandes centrais, que é a Central 1 de Cambambe, que, portanto, inicialmente possuía uma potência de cerca de 180 megawatts, que era um total de 4 máquinas de 45 megawatts, e com a modernização e consequente ampliação, portanto, da central e o alteamento da barragem, permitiu que a central saísse dos 180 para 960 megawatts. A nível de cobertura nacional e comunais, o PCA da ENDE disse que a província do Zaire é a que mais benefício teve. Hoje a província do Zaire é aquela que tem as 6 sedes. Hoje, nós, a nível dos Zaire, já estamos mais a estender as nossas ações de eletrificação mais para as comunas. Já está eletrificada a comuna, por exemplo, de Monserra, o Quinzal. Nesse momento, temos em curso projetos nas comunas de Ncoco, Mputo, e que vamos culminar também com a eletrificação ali da zona fronteiriça do Louvre. São ações que estão em curso e que vão terminar esse ano. Foi hoje lançada em Cabinda a pedra que simboliza o início da construção do aeroporto internacional daquela província. E foi durante um ato orientado pelo Ministro dos Transportes, Ricardo Abreu. Trata-se de um investimento avaliado em cerca de 250 milhões de dólares. Cabinda vai ganhar um aeroporto internacional em 4 anos. O ato de consignação teve lugar nesta sexta-feira. O aeroporto será construído na localidade do Malembo, a cerca de 35 quilómetros da cidade de Cabinda. Terá como fluxo de 700 passageiros domésticos e 500 passageiros internacionais na hora pico. O aeroporto internacional de Cabinda terá os serviços fundamentais e com capacidade de receber 4 voos do tipo Boeing 737 e Boeing 777. Em termos de oportunidades de emprego, foram criados cerca de 1.500 direitos e indireitos. Isso é um ganho para a comuna de Malembo e para a província em geral e o mundo inteiro. Termos esse aeroporto internacional e temos a fé que a obra vai arrancar e vai terminar. Vai trazer desenvolvimento. Do mesmo modo em que nos ladeiam muitas empresas cá no Malembo, que a presença dessas empresas venha a refletir alguma mudança nas estruturas físicas, porque estamos a ver o quê? O Malembo está sempre com um aspecto antiquado. E isso reflete o pouco desenvolvimento que a comunidade está a conhecer, apesar de tanta presença empresarial cá. A empresa construtora garantiu respeitar os prazos e tudo fará para colocar Cabinda na rota internacional o mais rápido possível. De realçar que o novo aeroporto internacional de Cabinda é um projeto considerado no plano diretor nacional para o setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, desenvolvido pelo Ministério do Transporte, e atenderá à crescente demanda de transporte aéreo da província e permitirá também a entrada de Cabinda na nova rota internacional da navegação aérea. Uma iniciativa com esta dimensão traz inúmeras valias para a nossa província, quer seja na melhoria das infraestruturas que servirão de apoio ao aeroporto, nomeadamente no âmbito das vias de comunicação, assim como
no reforço da energia e água para esta região. A indução para o fomento nesta região de iniciativas no setor dos transportes públicos e privados, comércio, hotelaria e turismo, com todas as valências e benefícios que trazem para a promoção do desenvolvimento local. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, destacou a necessidade do aeroporto internacional de Cabinda servir de base aos países vizinhos na busca de soluções de mobilidade aérea. Cabinda já é hoje um mercado fundamental no setor da aviação civil e pode, com esta infraestrutura, claramente dar um salto muito mais significativo. Vamos ter aqui a oportunidade de expandir as perspectivas da província. Se nós nos dermos conta, esta região aqui de cima da província, do norte da província, passa a ter um conjunto de infraestruturas que se comunicam entre si. Portanto, há aqui o potencial de criarmos claramente um grande polo de desenvolvimento desta província a todos os níveis e que, acima de tudo, beneficie a população da nossa província de Cabinda. Já passam 30 anos desde que foram estabelecidas as relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos da América. O Estado angolano assume que continua a evitar esforços para aprofundar ainda mais essas relações. O embaixador dos Estados Unidos garantiu que o seu país vai continuar a apoiar os projetos em Angola e em áreas estratégicas. Angola continua empenhado a fortalecer e aprofundar as relações político-diplomáticas com os Estados Unidos da América. A propósito dos 30 anos de cooperação entre os dois países, o embaixador norte-americano diz estar expectante para ver o seu país a continuar a investir nos setores da saúde e na melhoria do ambiente de negócios. Vamos continuar a promover a saúde dos angolanos, trabalhar dentro da saúde, a promover o ambiente, a tentar melhorar o ambiente de negócios, o clima de negócios. Enquanto nós ainda estamos a trabalhar sobre os laços de povo a povo, intercâmbio de povo a povo. Nesses 30 anos de relações diplomáticas entre Angola e Estados Unidos da América, foram ultrapassados vários desafios do ponto de vista econômico e político, um dos quais é a facilitação do acesso ao dólar do nosso país. E segundo o embaixador norte-americano Tulinabo Muxing, depende muito das políticas e reformas implementadas pelo governo angolano, nomeadamente no combate à corrupção e branqueamento de capitais. Para nós, as companhias privadas americanas, nós como governo americano não podemos impor, não podemos forçar uma companhia para vir cá. Nós devemos mostrar à companhia que há a luta contra a corrupção, que há transparência e que a companhia possa fazer o business aqui. As relações entre os dois Estados têm sido conduzidas na base de vantagens mútuas, mas algumas vozes defendem que a cooperação econômica tem de deixar de focar-se no petróleo. O que é desejável, e este anúncio foi feito pelo Sr. Embaixador dos Estados Unidos, é que as relações ultrapassem a área do petróleo e se situem em setores estruturantes da energia, que o Embaixador dos Estados Unidos referiu, mas na agricultura, na indústria transformadora e, sobretudo, na pesquisa e na inovação. Isso é que a gente precisa. Vai crescendo, não é? E diversificando, sobretudo, fora do enclave dos petróleos. Temos uma carteira bastante interessante entre os dois países e, portanto, a cooperação vai muito bem. De acordo com o chefe da diplomacia angolana, nos últimos tempos, os dois países estabeleceram várias parcerias empresariais em prol da economia nacional. Cerca de 80 grandes, médias e pequenas empresas norte-americanas operam no mercado angolano, nas áreas petrolíferas e elétricas, transportes e telecomunicações, construção, contribuindo para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, para o aumento da empregabilidade e melhoramento das condições da vida das nossas populações.
Na conferência, alusiva ao 19 de maio de 1993, data que marca os 30 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre Angola e Estados Unidos da América, foram debatidos os principais marcos e desafios para o futuro. A ONU precisa de 600 milhões de dólares para combater a cólera. É um dos assuntos que a Janete Meio-Dia traz em destaque no resumo da atualidade internacional. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. 1.000 milhões de pessoas em 43 países correm o risco de contrair cólera, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. Para responder a esta situação, a Organização das Nações Unidas afirma que precisa de 600 milhões de dólares, numa altura em que estão disponíveis apenas 8 das 18 milhões de doses de vacinas solicitadas. Desde o começo do ano, 24 países relataram surtos de cólera. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. As Nações Unidas pediram hoje, urgentemente, 396 milhões de dólares para evitar que uma crise de fome e desnutrição no nordeste da Nigéria se torne totalmente catastrófica. De acordo com as Nações Unidas, mais de 500 mil de pessoas podem sofrer níveis de emergência de insegurança alimentar, com taxas extremamente altas de desnutrição aguda e mortalidade, se não houver um aumento rápido e significativo da assistência humanitária. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários calcula que cerca de 2 milhões de crianças com menos de 5 anos podem vir a sofrer emagrecimento extremo este ano. O órgão da ONU alerta que a fome se espalhou na região como resultado de anos de conflito e insegurança, pelo aumento do preço dos combustíveis e alimentos, bem como pelo impacto dos choques climáticos. 3 guardas florestais e um técnico foram mortos depois de o comboio em que seguiam ter sido atacado por homens armados na quinta-feira no leste da República Democrática do Congo. Segundo as autoridades, o ataque ocorreu perto do Parque Nacional Virunga, a reserva mais antiga de África, que se estende na fronteira entre o Ruanda e o Uganda. O Instituto Congolês para a Conservação da Natureza disse que outras 6 pessoas ficaram feridas em consequência do ataque. A China ultrapassou o Japão na posição de maior exportador de automóveis do mundo no primeiro trimestre deste ano, facto impulsionado pelo aumento da procura de veículos elétricos e pelo aumento das entregas para a Rússia. As exportações de automóveis da China para o período de janeiro a março saltaram 58% em relação ao ano anterior para 1,7 milhão de unidades, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. Já o Japão exportou 950 mil veículos durante o mesmo trimestre, um aumento de 6% no ano, de acordo com a Associação de Fabricantes de Automóveis do Japão. Um grupo da indústria de veículos de passeio espera que as exportações chinesas subam 30% neste ano para 4 milhões de unidades. Por hoje está tudo dito. Eu volto amanhã aos 2. Boa continuação. Boa noite. Obrigada, Janete. Boa noite, bom descanso. Contamos contigo amanhã, então. Estamos juntos, Janete. Reconhecimento a seguir com o caso da investigadora científica angolana Teresa Matoso, que foi destacada no Congresso Internacional da Sociedade para Redes Científicas. I request Mrs. Teresa Matoso Manguagua Victor. A investigadora angolana Teresa Matoso teve 3 momentos no Congresso indiano, cujo objetivo foi o de galardoar aqueles que no último ano mais se distinguiram nos mais variados domínios das ciências, tecnologias, incluindo as tecnologias de informação. It has been approximately 7 months, correct me if I'm wrong. Faz aproximadamente 7 meses desde que aqui nos encontramos. Muito aconteceu desde então e creio que este vosso grandioso país passou a marcar indelével e positivamente a minha vida como investigadora e membro vitalício do Conselho Mundial de Pesquisa. As a research and lifetime member of the World Research Council. Além de ter recebido certificação pelo trabalho de investigação sobre a relevância da produção de álcool etílico através de uma conversão de gás de síntese, foi galardoada com um troféu por conquistas alcançadas no domínio da investigação científica durante a carreira como investigadora. Wow, this is so emotional.
to be honest. As you know, como é do vosso conhecimento, no mês de julho do ano passado, fui galardoada pela International Society for Science Network e o Congresso Internacional para Ciência e Tecnologia com o Prémio de Melhor Investigadora Internacional na área de Engenharia Química e Biotecnologia. A gala de premiação teve lugar precisamente aqui em Tiruchirappalli e por isso a Índia tem e terá sempre um lugar especial no meu coração. In 2022, this is why India and the International Society of Network will be always a special place in my heart. O evento decorreu no estado indiano de Tamil Nadu, onde estiveram presentes cerca de 200 participantes, entre estudiosos, profissionais dos vários ramos da ciência e tecnologia e investigadores renomados. O ISS Awards é um dos maiores prémios internacionais de pesquisa, onde a instituição que o organiza tem como propósito fornecer consultoria independente e objetiva ao mundo em assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Já de volta e seguimos com exemplos que chegam da província de Benguela, no domínio da produção de alimentos. Falamos de famílias produtoras que dão o seu melhor para o reforço da reserva estratégica alimentar. Já passou o tempo em que a reserva estratégica alimentar era constituída apenas com produtos importados. O Grupo Carrinho potencializou as famílias de agricultores, apoiando-as com sementes, fertilizantes, pesticidas e assistência técnica para aumentar a produção. A parceria entre os cidadãos que praticam na sua maioria agricultura familiar com o Grupo Carrinho é até o momento considerada positiva pelos visados. Está a ser bom, porque nós antes não colhia essas quantidades que adquirimos hoje. Sim, está ajudando o agricultor, está ajudando. Como é pela primeira vez também a trabalhar nesse projeto do Carrinho, bem, pensamos que até lá em frente vai correr bem. É a nossa esperança que haja mais produção o próximo ano agrícola. Avelino César é um dos beneficiários do projeto do Grupo Carrinho. O agricultor fala da experiência da parceria e conta em pormenores os procedimentos que culminam com a chegada do produto até a Carrinho Agri. Primeira fase, recebemos kits de semente e adubo. Cultivei 12 hectares. Os 12 hectares fiz a colheita de 3.000 quilos, na qual a devolução foi 1.050 quilos. O resto vendi na empresa, são 1.000 quilos. O Grupo Carrinho conta com mais de 50 famílias em todo o país inseridas no projeto. As províncias da Huila, Benguela, Kwanza Sul, Huambo, Bié e Malange são as destacadas, onde o milho está a ser comprado pelo grupo empresarial para reforçar a reserva estratégica alimentar, sendo que a meta da Carrinho Agri é atingir 100.000 toneladas até o final do presente ano. Hoje, a nível da divisão da Ganda, estamos a controlar um número de famílias de 4.207 famílias, tá? Isso somente na província, na divisão da Ganda, né? A nível nacional, nas 6 províncias, estamos a trabalhar com um número de famílias de 58.000 famílias. A nossa meta, desde o princípio, foram esses números, né? A expectativa é chegar ao final do ano com 100.000 toneladas em nossos armazéns. No caso de Benguela, os municípios do interior e a comuna do Dambe Grande são as visadas pelo Grupo Carrinho neste projeto de parceria agrícola com as famílias que trabalham com a terra. E também está tudo contado na edição que marca os 6 meses de existência do Girassol Jornal no ar e de toda a emissão da Rede Girassol. Voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Continuação de uma excelente noite. Estamos juntos.